Olá, boa noite, tudo bem, tudo jóia? Eu espero que vocês compartilhem esta live com outras pessoas. De uma forma toda especial, vamos estar aqui falando sobre o significado da ira divina. Vamos estar falando para vocês, e que vocês compartilhem com outras pessoas. Jeremias 9:24 diz: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É muito interessante nós estudarmos sobre Deus. E desta feita nós iremos falar sobre a ira do Senhor, o significado da ira divina. Deus se ira. Vamos ver aqui o porquê da ira de Deus. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O fato de Deus nos amar, Ele nos corrige e Ele nos ensina coisas grandiosas. Ah, mas por que Deus permite isso? Por que crianças inocentes morrem? Por que desastres? As pessoas sempre estão com essas perguntas. E Deus ama a justiça. E na Bíblia a ideia de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. Por essa razão, os profetas falaram muito da justiça de Deus. Como Deus atuava, como Deus atua. A ira de Deus significa que Ele, na realidade, Ele não aceita o pecado. E a única coisa, o único item que nos separa de Deus é justamente o nosso pecado, a nossa desobediência. Nos afasta completamente do Senhor. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que é que nós vamos observar? Uma atuação tão forte de Deus que parece que o Deus do Novo Testamento é outro. Muitas pessoas comentam isso. Mas Deus odeia o pecado de todos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A ira de Deus se manifestou sobre os homens e se manifesta sobre os homens por causa da nossa rebeldia, do nosso pecado. Porque Deus, Ele é santo, justo e verdadeiro. Sendo Deus justo, Ele
tem galardão para o obediente. E ele castiga o desobediente. Tantas coisas que têm ocorrido na terra, tantas coisas que têm acontecido, e nós não queremos aceitar. Mas na realidade é fruto da nossa desobediência. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele colhe de todas as maneiras, colhe de todas as formas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exemplos de pessoas que desobedeceram e que receberam o seu real castigo. A Bíblia deixa muito claro sobre a punição do pecado. Onde teve origem o pecado? Primeiramente na esfera divina, lá nos céus. Com a rebelião que houve lá dos anjos. E Deus não aceitou aquele tipo de situação, lançando Lúcifer com aqueles que se rebelaram, lançou-os para a terra. No Éden nós observamos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que desobedeceram, foram expulsos do paraíso. Todo o desenrolar da Bíblia é mostrando um Deus de justiça, um Deus preparando a humanidade para a salvação e para a redenção. E vemos no Novo Testamento a aplicação dessa redenção através de Jesus. E na realidade o pecado tem consequências, inclusive nas suas implicações eternas. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, eles estavam conscientes. E a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, pecado, pessoal, não está em você usar um batom, um brinco, cabelo vermelho, amarelo, a tua forma de vestir, pinturas. Não, a Bíblia não menciona isso como pecado, em nenhuma parte da Bíblia. O pecado é algo que vem de dentro do nosso coração, do nosso interior, a maldade que está dentro de nós. A morte como consequência do pecado não é apenas a morte física, porém a morte espiritual, que é a separação de Deus, a separação eterna de Deus. É importante nós entendermos que a ira de Deus é derramada sobre toda sorte de pecado. Deus não age de forma parcial. A ira de Deus cobra totalmente a implicação da pena, da transgressão do pecado. Ou seja, da transgressão da lei de Deus. E esses termos traduzidos de ira, né? É cólera, é furor, é ódio.
Uai, mas Deus tem ódio? Nesse sentido, Deus está aborrecido. Deus aborrece quando nós o desobedecemos. E no Antigo Testamento, nós encontramos de forma bem clara este cenário, este forte cenário. Porque as pessoas, eles desobedeceram, quebraram o juramento. Quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos observar maldições que acompanham aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que desobedecem a lei do Senhor. Nós temos a bênção e a maldição. O que é que nós devemos escolher? Aí Deuteronômio 28 diz: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí aqui nós temos no capítulo 28 uma série de bênçãos. Mas, no entanto, também diz, a partir do versículo 15, contudo, se você não obedecer, estas maldições te alcançarão. Mas, sabe, as pessoas, elas estão vivendo assim momentos em que elas só querem bênçãos. Elas só querem coisas boas. No entanto, não querem obedecer. Não querem obedecer a palavra do Senhor. Aí vai acontecendo conosco uma série de situações, uma série de coisas. Os israelitas, eles estiveram a ponto de serem exterminados, porque eles provocaram a ira de Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 9, o que nos diz aqui. Vamos ler aqui, Deuteronômio, capítulo 9, versículos 7 e versículo 8. Prestem bem atenção. A infidelidade de Israel. Lembra-te e jamais esqueças de que muito provocaste a ira de Yahvé, teu Deus, no deserto. Desde o dia em que fostes libertos e saístes da terra do Egito, até a vossa chegada a este lugar, estáis sendo rebeldes contra o Senhor. Até mesmo enquanto subi o monte Horebe, irritaste a Yahvé. E o Eterno se enfureceu contra vós, a ponto de pensar em exterminar-vos da face da terra. Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera convosco, permaneci na montanha 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E aqui, pessoal, vai descrever como o povo se comportaram. Chegaram a um ponto de Deus querer desarraigá-los da face da terra. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender o porquê da ira de Deus. Nós precisamos entender porque Deus traz esse castigo para o ser humano.
Somos nós que provocamos. E nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo também explicando que ninguém é indesculpável diante de Deus. Todos nós temos a lei da consciência implantada em nossos corações. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. E nós observamos desde a antiguidade o homem desobedecendo ao Senhor. Mas nós temos uma boa notícia, que Cristo nos livra da ira futura. Mas eu preciso fazer o pacto com o Senhor. Sabe o que é que as pessoas estão buscando hoje? Prosperidade. Elas querem somente riqueza material. Atrás de igrejas em que as pessoas inventam revelações. E as pessoas, como não têm conhecimento, elas são iludidas. Aqui tem 10 pessoas que estão com problema de coração. Aí um levanta a mão, não é você. Outro levanta a mão, não é você. Aí depois o outro levanta, é você. Gente, isso é jogo. Isso é um jogo. E nós precisamos tomar uma atitude espiritual de nos convertermos a cada dia, a cada momento. Eu necessito me converter a cada instante. Por que essa ira de Deus? Porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo. E está mostrando para a humanidade que nós precisamos de tomar uma atitude. Nós precisamos de mudanças. Porque Deus é perfeito. A ira de Deus é uma expressão do seu amor. Inclusive é uma lição que nós iremos estudar sábado, na escola sabatina. Estou indo lá todos os sábados na igreja adventista. Gosto muito da forma como eles ensinam. A ira de Deus é a resposta santa e paciente ao pecado. Essa ira não se baseia numa iniciativa arbitrária, desconhecida, vingativa, porém naquilo que eu faço. A ira de Deus está mencionada claramente nas Escrituras. E as pessoas têm dificuldades de compreender, porque elas querem continuar pecando. E a ira de Deus, ela está associada à sua santidade, ao seu amor. Mas não podemos permanecer eternamente pecando. Nós precisamos tomar o quê? Uma atitude. E entregar a nossa vida ao Senhor. Tomar uma atitude e realmente nos convertermos.
Deus é misericordioso, bondoso e longânimo, porque Ele é também justo e santo. Se na realidade não fosse assim, Deus não aplicaria a sua justiça. Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai nos chamar e dizer: Nelson, o caminho é este. O que é que você vai escolher? O que é que você escolhe? E nós devemos entender, devemos compreender este tipo de ensino sobre a ira de Deus. O Salmo 78, que é o segundo salmo mais longo do Saltério, depois do capítulo 119, destaca eventos específicos da história de Israel, especialmente sobre o Êxodo e as peregrinações no deserto. E nessa narrativa poética nós encontramos Asaf, que encoraja o povo a ser fiel ao Senhor. Diferentemente de outros salmos, o Salmo 78 não é dirigido a Deus na forma de um cântico de oração, porém é dirigido ao povo de uma forma de instrução. Deus sempre está nos instruindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia, quando diz: Filho meu, dá-me o teu coração, quem decide sou eu. E não existe dúvida de que a manifestação da ira de Deus é realmente algo terrível. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, quando nós vemos a manifestação da ira de Deus ali, nas taças, nos selos, muitas pessoas não gostam de estudar Apocalipse por causa disso. Mas nós devemos, na realidade, entender que eu preciso mudar. E a ira de Deus deve ser um motivo de gratidão. Uau, mas por quê? Porque Ele não quer deixar que eu continue pecando. Ele vai dizer: Nelson, eu estou te mostrando o caminho. Eu estou te dando uma oportunidade. E você precisa se converter. Você precisa mudar de atitude. A palavra do Senhor nos diz que este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, buscar a minha presença, eu, o Senhor, ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Vejamos aqui 5 verdades sobre a ira de Deus. Deus é justo. Ele aplica a sua justiça. Tornou-se muito comum que muitos argumentam que a ira de Deus no Antigo Testamento, como se Deus fosse um rei cruel, um monstro, e que não pudesse ser adorado. Porém, é justo no Velho Testamento que nós encontramos os salmos de adoração ao Senhor. Paulo escreve: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2:5.
Logo, eu compreendo que a ira de Deus é proporcional àquilo que eu faço. Eu preciso ressignificar como eu estou servindo a Deus e tomar uma atitude. Em Provérbios 24:12 diz: se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa o coração não o percebe? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? E aquele que guarda a tua vida não sabe, e não retribui a cada um conforme as suas obras? A lei da semeadura e da colheita é justa. Por que eu estou passando por isso? Eu já me fiz muitas perguntas assim. Porém, Deus ele traz à minha consciência: Nelson, você deve tomar uma atitude na vida espiritual. E meus queridos, e com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Uau, tem muitos coraçõezinhos aí, que bênção. Eu não sei aqui quantas pessoas estão na live, mas compartilhem com outras pessoas. A ira de Deus, pessoal, deve ser temida, porque a parte de Cristo somos pecadores, estamos condenados. A parte de Cristo ele já fez. Porém, compete-me eu abrir o meu coração e aceitar a justiça de Cristo na minha vida. E a ira de Deus está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E muitos pensam no Antigo Testamento em um Deus vingativo, que mata, que joga a pessoa no abismo, severo. E no Novo Testamento, como um Deus maravilhoso, amável. O Deus é o mesmo, ele não muda. Estes dias eu preguei sobre a imutabilidade de Deus. E nós vamos encontrar a descrição da ira de Deus tanto no AT, que é o Antigo Testamento, quanto no NT, que é no Novo Testamento. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Romanos 1,18. Pois do Senhor é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E o que mais nós estamos percebendo na época atual é a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade. Porém, as pessoas elas não estão compreendendo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, diz: da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Gente, a ira de Deus é justamente o seu amor em atitude, é o seu amor em ação. Ele ama o ser humano acima de tudo. Ele governa o mundo com toda a autoridade, com toda a sabedoria. Mas o amor de Deus, ele freia o pecado. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por último lugar, a ira de Deus foi manifestada em Cristo.
Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para nos trazer a redenção, a justificação. Deus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E o seu Filho entregou a sua vida por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você tem servido a Deus? Efésios 2 diz: Ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E o versículo 8 de Efésios capítulo 2 diz: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Como está a tua vida com Deus? Como tem sido o teu dia a dia com o Senhor? Você está lutando? Você está batalhando? Como estão as coisas? Como tudo está acontecendo? Vamos servir ao Senhor. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Escuta este hino. Deus proverá, olhe para o Aleluia. em meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Adore a Deus. Ser provado Glorifique a Deus para ser aprovado. e procure mudar. Mas o amanhã virá Ok? e minha fé será Procure mudar, procure se converter. compensada. Eu também, cada dia, cada momento. Ele não falha, Ele não falha. Estamos em um processo Não vivo pela e o Senhor quer nos ajudar, quer nos abençoar. Eu vivo pela fé. Te adoro, Ok? estás aqui, Em nome de Jesus. dando milagres. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus tenha misericórdia de mim. Estás aqui, Porque nós precisamos morar no céu. dando nossas vidas. Amém? Um grande abraço para todos aqueles que participaram, para aqueles que enviaram. Tem mais de 1000 coraçãozinhos aqui. Meu Deus, Deus de meu Amém? Deus de promessas. Um beijo. No deserto, luz na escuridão.